Boa noite, aqui mais uma vez no Pod Orlando, quadro Mulher Essencial. Você, mulher essencial, você sabia que você é a coisa mais linda que Deus criou? Da criação de Deus, você é o ser mais belo que Deus criou. Saiba disso. E hoje aqui nós estamos celebrando, né, o valor da mulher essencial, aquela que une a fé, une a força, une a resiliência, une a feminilidade em tudo para que represente um papel triunfante na sociedade, na família. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa. Vamos conectar com ela. Uma história de fé, de resiliência, de muita coragem. Ela, Rose Jane, está aqui presente com a gente. Tem muita coisa linda para compartilhar. Rose, seja muito bem-vinda ao Pod Orlando, canal Mulher Essencial. Obrigada, muito prazer estar aqui com você, Vivinha. É uma honra poder participar do Mulher Essencial e eu me sinto honrada mesmo, viu, de estar aqui nessa noite com você. Rose, gente, ela enfrentou uma onça. Você já ouviu falar disso? Depare você com uma onça e o que, que você vai fazer? Você vai correr? Você vai estagnar? Você vai desmaiar? Rose vai compartilhar com a gente essa experiência dela, onde tornou uma metáfora viva, né, de força e capacidade que Deus tem dado a ela na jornada dela de vida. Ela é uma mãe dedicada, é uma esposa, empresária, terapeuta do universo feminino e, e também acabou de lançar um livro onde ela é coautora, né, do livro Metanoia, Transforme a Sua Vida, Transforme a Sua Mente. Isso. Então, a Rose Jane nos mostra como é possível recomeçar, restaurar e florescer. Ela tem um coração gigante em ajudar as pessoas, sempre com esse sorriso belo e uma Obrigada. empatia maravilhosa, uma gentileza de mulher e uma verdadeira mulher essencial. Então vamos lá, Jane, o microfone é todo seu, o espaço é nosso, para a gente realmente compartilhar essa beleza de nossa vida como mulher aqui na Terra. Jane, eu já vou começar falando assim, como é que foi essa chegada, né, nos Estados Unidos, essa jornada da vida imigrante aqui? O que te motivou, né, deixar o Brasil e vir para cá, para os Estados Unidos? Muito bem. Realmente é um momento muito especial e eu fui convidada por você, me senti honrada de estar podendo compartilhar aí a minha história, né? A nossa trajetória, nosso motivo, né, de migrar aqui para os Estados Unidos foi a voz de Deus mesmo, foi um comando de Deus, ele falou conosco, né, e então a partir daí começamos a realmente planejar, fazer o planejamento e foram 3 anos de planejamento Uau! para nossa vinda Uhum. para os Estados Unidos. Então, aí aconteceu em 2019, dia 31 de janeiro Uau! de 2019, sim. Chegamos aqui com 6 malas, com a coragem e com a palavra de Deus Uau! que nos moveu. Porque Sim. nunca foi um projeto Uhum. assim de falar, ai, vamos mudar, vamos para os Estados Unidos. Não, foi realmente Deus que começou a falar conosco e aquilo começou a queimar no nosso Uau! coração. Então aí tivemos a decisão de migrar para cá. Que lindo. Ainda bem que vocês obedeceram, porque vocês são um canal de bênção e transformação e têm feito tanta diferença na sociedade, na comunidade brasileira e tem nos ajudado muito, Obrigada, tem sido transformador andar com vocês. obrigada. Quais foram os seus maiores desafios, né, da adaptação aqui na Flórida? E 2019 lembra-se um pouco de pandemia, né? Então, como é que foi assim para você viver esse novo começo e que impacto emocional, né, na vida aqui de vocês como imigrante? Boa pergunta. O maior impacto na nossa imigração, a decisão de migrar, né? Para mim, particularmente, foi a questão o que eu vou fazer. Hum, Qual vai ser. Quem vai ser a Rose aqui nos Estados Unidos da América? Porque no Brasil eu tinha uma empresa, eu me formei em enfermagem.
E então, eu trabalhei 10 anos no ramo administrativo financeiro dessa empresa e o Alexandre já fazia parte do Mastermind. E nós viemos para cá com o Mastermind. Então, era o Alexandre Janer. E a Rose não era mais a empresária, e sim aqui uma dona de casa, que com certeza é um papel também fundamental para uma mulher essencial, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu ia fazer? Eu acordava todos os dias e para onde eu vou, o que eu faço? O Alexandre saía para trabalhar, porque ele começou aqui com os treinamentos, né? E ficava com a Gabi, com a minha pequena, e eu pensava, o que eu vou fazer sem falar inglês? Era um bloqueio gigantesco, porque a língua é muito desafiador, né? Sim. Então, eu vim de uma família muito simples, não tive a oportunidade de estudar inglês, então isso para mim foi um bloqueio muito difícil para tirar a carta, para ir no supermercado. Então, assim, e isso entra muito a questão da coragem e da resiliência, que eu acredito que isso me construiu muito desde a minha infância, desde a época lá de enfrentar a onça, que depois eu vou falar. Então, isso é algo que desenvolveu muito dentro de mim, sim. essa coragem. Ao mesmo tempo que vem o medo, mas a gente tem algumas decisões a serem tomadas quando vem o medo. A gente pode decidir ficar com medo ou enfrentá-lo, e paralisar e ficar estagnado, ou você enfrentar. Então, diante disso, eu vivi um momento de estar estagnada, mas logo eu precisei pôr para fora aquela coragem que tinha dentro da Rose. E aí comecei a ir ao supermercado, a Gabi me ajudou muito, comecei a levar ela na escola, e aí a vida começou a fluir. Que é um desafio Que mesmo, todos nós enfrentamos quando chega, né? Sim. A gente sai da nossa terra natal, tem nossa cultura, tem os nossos costumes, tem a nossa parentela, né? Então, assim, realmente é muita resiliência, coragem. Né? Para enfrentar. E fé, né? Como foi, assim, desbravar aqui, né, numa terra tão longe, né, da parentela, das nossas raízes, né? E com o esposo e com a filha, né? Sim. O Alexandre é muito Você falou uma palavra muito pertinente. O Alexandre é um homem muito desbravador. Então, assim, isso é muito admirável, porque quando nós tivemos Deus que falou conosco, né? E as situações foram se confirmando, ele já começou a organizar tudo. Então, ele já começou a planejar, organizar, e eu, assim, vinha aquele medinho, aquela coisa, será que é isso? E aí vinha aquela coragem, aquela coisa de desbravador, e nós vamos. E ele fazia muito essa frente. Então, eu pensava, se o meu marido, né, que ele também se encontra numa situação, num país diferente, tudo diferente, e ele está indo desbravar. Então, eu vou precisar apoiar ele, né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi muito gratificante tudo que a gente conseguiu construir, assim, de relacionamento com as pessoas, de treinar as pessoas que ele se conectou. Então, assim, a gente aprendeu muito com as pessoas aqui também. Então, foi, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi bastante, assim, realizador também para nós, sim. São 6 anos que vocês estão aqui? 6 anos, completou em janeiro agora desse ano. E vocês já fizeram uma baita história nesses 6 anos de vida aqui, né? Sim, graças a Deus. Assim, quando você chega hoje, assim, e olha para trás, de quando você chegou e onde vocês estão hoje, o que você diz pra gente? É uma conquista, né? É uma sensação, é um sentimento de gratidão, sabe? Gratidão a Deus, gratidão por Ele ter nos mantido aqui, por Ele ter nos honrado,
por ele ter cuidado de cada detalhe que ele falou lá atrás, que não era para a gente ter medo, que ele ia cuidar de nós. Então, é a gratidão, a palavra, assim, é gratidão a Deus. E Maravilha. gratidão a todos os clientes, a todos que acreditaram no nosso trabalho, que continuam acreditando. E nós enfrentamos uma pandemia, né? Sim. Como você mesmo fez a pergunta Exato. anterior. Então, quando começou a deslanchar os treinamentos, veio a pandemia. E aí, aquela coisa, como é que vai ser? E o nosso treinamento era presencial. E aí, mais uma vez, vem a palavra, né? Que Deus prometeu que cuidaria de nós. E assim Ele fez. E é tremendo esse cuidar de Deus, né? É a tremendo. Fidelidade dele. É tremendo, é tremendo. Se Ele falou que vai fazer... Ele faz. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho e a grandeza de Deus, né? Sim. Sobre todas as coisas, sobre todos os cuidados, como Ele faz, como Ele age. É demais. Que lindo. Jane, fala pra mim, né? Rose e Jane, fala pra mim da infância e a coragem inabalável. Como foi? Conta pra gente, né? Como foi essa história de enfrentar a onça, de deparar de frente com a onça? E aí, conta pra gente. A história da onça foi um momento da minha infância, onde meu pai decidiu morar em Mato Grosso. Nós morávamos em Santa Catarina e ele decidiu morar em Mato Grosso. E lá era mato dos dois lados. Então, eu e meus irmãos andávamos 5 quilômetros para ir para a escola e 5 para voltar. E eu sou de uma família de 9 irmãos. Uau! São 6 meninos e 3 meninas. Uau. Família grande. Família bem grande. E numa manhã, num dia bem bonito, ensolarado, eu e minha irmã fomos sozinhas para a escola. E estávamos andando, de mão dadas, e de repente nos deparamos com uma onça pintada no meio da estrada, muito grande. Meu Deus. Muito eu grande. desmaiaria na hora. Nós ali naquele momento, eu acredito que vem muito forte aquilo que os nossos pais nos ensinam. E aquilo que muitas vezes os pais não querem que a gente escuta a conversa deles, ou que fica ali meio que por perto das conversas de adulto. Eu amava escutar as histórias do meu pai, porque meu pai tocava violão e um irmão meu de criação tinha 9 filhos e ainda tinha mais um criado. Uau, que coração! Ele tocava sanfona, então eles ficavam tocando e contando histórias de madrugada e eu adorava ficar ouvindo. Então, meu pai, nessas conversas, eles contavam, se encontrar tal bicho, como que tem que reagir. Se acontecer isso, como que você reage? Você ligado. E eu ligada, escutando. E aí, naquele momento, eu lembrei do que meu pai falava para os meus irmãos. Aí eu falei para minha irmã, vamos ficar quieta, porque ela foi para um lado da estrada e voltou. Quando ela voltou para o meio da estrada novamente. E eu falei para minha irmã, vamos ficar aqui, de mão dadas, em pé, olhando para ela. E a minha irmã começou a chorar. Eu tô com muito medo. Eu falei, eu também tô. Mas nós não temos opção. E a onça? A onça ali parada, olhando para nós. Meu Deus. E nós ali. E eu falei para ela, vamos ficar aqui, de mão dada, olhando para ela. Ela assim, mas eu tô muito cansada, eu preciso sentar. Eu falei, não, a gente não pode sentar, a gente tem que ficar aqui. E aí demorou bastante tempo. Na minha percepção foi muito tempo, eu era criança, né? Tinha 9 anos. E eu falei pra minha irmã, olha, se ela vir e nos atacar, ela não vai atacar 2, ela vai atacar uma. Se ela me atacar, você sai correndo e chama o pai, né? Os nossos pais. E ela começou a chorar mais. Eu falei assim, calma. Porque uma de nós duas precisamos nos salvar. E se ela te atacar, eu vou sair correndo também. Meu Deus, quantos anos você tinha? Tinha 9. Meu Deus. Era bem criança. Então, assim, foi aquele momento ali foi um misto de sentimento. Medo, desespero, vou morrer, que eu faço? Não poderia sair correndo porque ela ia atacar minha irmã.
Então, foi um misto de vou proteger minha irmã, será que vai morrer nós duas? Será que vai vir outro bicho? Então, aquele momento ali foi muito decisivo. Uau. Então, outro dia até falei pro meu esposo, eu me senti na cova dos Acho que leões, né? bem parecido, né? Daniel na Cova dos Leões, deparar com uma onça. Eu acredito, assim, que pelo tempo que a gente ficou uma hora e Meu pouca, mais ou menos. Deus. E aí, de repente, ela levantou, olhou para nós e entrou dentro do mato. E aí ali a gente saiu correndo. Meu Chegamos Deus. em casa assim desesperadas. Imagina. E aí meu pai, como você contamos para ele, né, o episódio, e ele falou: "Como assim? Aham. Vocês encontraram uma onça e ela não fez nada com Com vocês?" vocês. E aí, assim, ali eu vejo, hoje, com a consciência que eu tenho, Sim, né, eu tenho certeza que foi Deus que nos preservou. Sim. Que hoje eu estaria aqui, eu teria que estar aqui no Mulher Essencial para Compartilhando. compartilhar essa E história. que essa experiência representa para você hoje, assim, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente? O que isso representa hoje? Você olha para aquela menina e hoje essa mulher que você se tornou, o que trouxe de crescimento, de aprendizado para sua vida hoje? É de crescimento, assim, tanto na parte espiritual, hoje a relação que eu faço é essa mesmo, assim, que ali eu me vi na cova dos leões, Sim. né, e Deus, assim, cuidou, preservou, nos blindou de uma forma, assim, poderosa. Então, hoje eu trago isso para minha vida que, assim, não importa qual o momento que você está vivendo, que situação você está se deparando, que Deus está cuidando de você. Não importa qual é a onça que você vai enfrentar, Deus está ali te guardando você, te preservando, e Ele é fiel. E no mundo profissional, ele ensina, essa história ensina muito sobre. Porque para você ser empreendedor, você tem que ter muita coragem. Para você empreender, você tem que ter coragem. Para você resolver problemas, você tem que ter coragem, você tem que ter resiliência. Então, eu acredito que aquela situação ali, aquele episódio, ele me moldou muito para viver, né, esse id, assim, com coragem, com fé e com resiliência. Uau! E em que momento você percebeu, né, que precisava transformar as dores, né, de que você vivenciou em uma missão de vida? Boa pergunta. Não faz muito tempo. Eu acredito que a gente vive em constante aprendizado, crescimento, né? E quando eu trabalhava na empresa de material cirúrgico, que eu era sócia, então eu lidava mais com a questão mesmo de operação, processos internos, RH. Não tinha muito essa consciência. Quando eu me divorciei em 2010. E eu casei com o Alexandre, depois de um tempo, a gente se conheceu, aí namorou e nos casamos. Ele trabalhava com treinamentos, né? Então, eu comecei a participar. Primeiro eu fiz o Mastermind. Primeiro eu fiz o Excelente, treinamento. maravilhoso. Foi um treinamento muito bom. Foi um treinamento, assim, que curou muitos traumas, que me ajudou a sair de um relacionamento... O relacionamento já tinha saído, na verdade. Mas me ajudou a me desvencilhar das emoções daquilo que estava ainda me machucando, para eu poder seguir a minha vida. E aí o Mastermind foi, assim, essencial. E eu conheci o Alexandre lá. Só que eu fiz o treinamento e a gente foi se encontrar depois de 1 ano e meio. 1 ano que eu tinha terminado o treinamento, porque o treinamento é 3 meses, né? Sim. E aí foi através de um casal de amigos nosso do Brasil que nos conectou, que fez Ouro Cupido. o Cupido. É isso. E aí ali eu comecei a participar mais, de ver como isso funciona, de você estar ajudando as pessoas, o trabalho dele. E aquilo foi me Começou a arder o motivando, coração. aquilo foi ardendo meu coração, aquilo foi assim, me dando, sabe, falando assim, uau, tem algo diferente aí nesse negócio. Sim. E ali começou a
a realmente eu entender que tudo que eu vivi, toda a minha história, que foi de feridas, de traumas, de abandono, porque também tem história, não abandono porque meus pais me abandonaram, mas é para um outro podcast essa Sim, história. vamos embora conversar novamente. Então, assim, tudo isso eu entendi que eu vivi porque ia chegar um momento que eu pudesse usar essa minha história para transformar e para ajudar outras pessoas. Uau, transformador. Sim. Que lindo, Rose. E fala pra gente sobre transformando a sua mente, transformando a sua vida, transformando a sua mente. O livro Metanoia, né? Que foi lançado, Sim. acho que foi no início do ano, Foi né? em abril, Em abril, que eu tive sim. a honra de estar lá presente, foi maravilhoso. Sim. E a Rose foi uma das coautoras, né? Sim. E escreveu sobre coragem e resiliência. Foi. Da sua trajetória de vida, desde pequenina, né? Você Sim, aprendeu sim. a encarar os desafios de frente e onde a maturidade também chegou tão cedo, né? Sim. Eu lendo um pouco do livro, fala sobre você aos 9 anos de idade já começou a empreender. Sim, Já começou a sim. criar uma forma, deixa eu sair de Deixa eu Mato sair do Grosso, Mato Grosso, quero sim. estudar, né, na cidade. Sim. E ali você começou a desbravar já desde pequeno no sítio do seu pai, né? Sim. E muito linda a história. Conta pra gente do livro, mostra pra gente o livro. Pode mostrar, por favor. O livro Metanoia. Eu fui coautora. Aqui tem o meu capítulo, né? Sim. É o capítulo 13, tá aqui. Olha que Rose linda. Janer. Filha de Deus vivo, deixa eu ver. Filha de Deus vivo, esposa, mãe empreendedora. Casada com Alexandre Jânia. É mãe de Jaqueline e Gabriela. Nascida em Santa Catarina, Santa Armazém. Catarina, reside nos Estados Unidos há 6 anos. Sim. Não vou ler mais porque você tem que comprar o livro. Mas fala aí, Rose, do livro pra gente. Sim. Foi uma honra, né, participar desse capítulo aqui, onde fala o encontro com a onça, uma lição de coragem e resiliência. Uau. Então aqui conta um pouquinho da minha história, né, de como eu passei por esse episódio. E o Alexandre foi o coordenador, né? Então sim. foi uma honra assim participar desse livro. E aqui eu conto que essa história com a onça, apesar do sítio, dessa questão rural ser muito bonito, Sim. né? Ser algo assim muito gostoso de viver. Ali naquela experiência eu tive a certeza que eu não queria mais, que eu queria eu queria desbravar também, queria viver outra experiência. Então ali eu comecei a planejar como isso poderia acontecer, porque meus pais eram muito simples, não tinham muitas condições. Então ali eu comecei a já planejar como que eu ia sair dali. Minhas irmãs já moravam na cidade, estudavam na cidade, a mais velha. E aí eu comecei a planejar e me ofereci para trabalhar de babá na casa de uma família. Sim. E aí eu tive que criar todo um plano de ação, né? Uau, já criava um plano de ação. Já criava um plano de Você é ação. uma mulher essencial, gente. Como ia fazer isso. E convenci meu pai de trabalhar de babá, bem novinha, uma criança, cuidando de uma criança. Uau. E lá eu fui muito bem acolhida nessa família. Eles tinham 3 filhos e uma bebezinha. Sim. E essa família tirou um filho do quarto e pôs no quarto com os outros 2 irmãos e me deixaram no quarto ao lado deles. E ali eu trabalhava de babá e estudava na escola, numa escola da cidade, que é a Escola São Francisco, lembro até hoje. E a Adélia, que era a mãe da bebê, era a diretora da escola. Uau, que então, ali começou a minha história de sair do Mato Grosso, de sair do sítio, né? Aí fui para lá, depois voltei para Santa Catarina. Aí depois de alguns anos fui para São Paulo, e em São Paulo, onde eu conheci o Alexandre Janer. Uau, que lindo! E assim, como foi esse processo de escrever? Se tornou uma escritora, né? Sobre a sua própria história e ver outras mulheres também se conectando, se identificando com a sua dor, sua história de dor e superação, né? Sim. Como foi para você escrever essa história e ver, nossa, minha história faz sentido, minha história é verdadeira, é real, traz essência, traz vida. E
é a minha história que ainda transforma também a vida de outras pessoas. Sim. Como é que foi, assim, viver esse processo de escrever, de... Ah, quando eu recebi o convite, eu confesso que eu tive um pouco de resistência, porque eu pensava, mas que história que eu vou contar? Mas que eu vou falar, né? O que eu vou poder compartilhar? E aí, conversando com o Alexandre, ele falou assim, amor, a história da onça para você, né? Sim, Aí eu falei, não, mas o que eu vou escrever aqui? E começou a vir um monte de insights. sim. E aí eu comecei, e assim, foi, foi como teve momentos de contando a história ali, como se eu tivesse lá, Sim, porque ficou muito latente, ficou latente, né? muito, né, muito presente, muito Sim, real aquela minha sim. Trouxe aquela história. memória, vive Trouxe a novamente memória, ela. assim, e aí teve momentos que eu sentia o cheiro do mato, Uau, transformador. porque você, né, você volta lá para Sim, aquela memória. sim. Então foi assim fantástico. É viver a A metanoia, né? metanoia, que lindo. E o que você acredita que uma mulher precisa ouvir, né? Hoje, para iniciar a sua própria metanoia? Sim. Eu acredito que a mulher ela precisa ouvir a sua essência, aquilo que tem dentro dela, ela precisa entender o propósito dela de vida para ela poder viver o processo da metanoia, né? Para ela ter a mudança da mente e ela entender que ela também pode ajudar, que ela também pode transformar, que ela também é uma fonte de cura, que ela é uma fonte de águas vivas, porque nós, mulheres, temos um poder extraordinário na nossa mão, né? Verdade, verdade. Então a gente consegue, porque a mulher que você, o programa, né, a mulher essencial, então a mulher essencial não é porque ela é uma baita empreendedora, porque Exato. ela, não, a mulher essencial ela assume vários papéis na vida dela. Então assim, é tremendo o poder que uma mulher tem. Verdade, verdade. E assim, vamos falar um pouco de amor, né? Do maridão. Você vive hoje uma nova história, né? Lendo toda a biografia ao lado do Alexandre, né? Como Deus preparou esse novo tempo e o que você aprendeu sobre um amor saudável, né? E uma mulher, se tornando uma mulher sábia, né? Essencial. Fala pra gente, porque vocês são um casal que traz transformação, né, nas vidas. Eu faço parte dos treinamentos Obrigada. da metanoia Da também, metanoia também. da mentoria Querigma, né? Quero muito que o Alexandre venha também. Alexandre, já serve o convite aí para você vir no Pod Orlando, não no quadro Mulher Essencial, mas no outro quadro que nós temos, e você é convidado, tá? Ao vivo aqui para não dizer não. Sim. Mas ele vai dizer sim, com certeza. Conta pra gente, porque assim, vocês são um casal que são influência, né? E é um casal que traz de verdade aquilo que vocês vivem, né? Uhum. Então é muito bom a gente compartilhar também, né? Porque as famílias estão precisando ouvir, né? As Sim, esposas precisam ouvir, os maridos precisam ouvir, que é caminhando junto, é sim, vivendo um amor saudável, tem como sim, prosseguir. Então, sim. compartilha com a gente um pouco. A minha história com o Alexandre, de verdade, Vivinha, eu não acreditava mais que seria capaz de ter um novo relacionamento. Porque tudo que eu vivi no outro relacionamento era tudo que não deveria ter vivido, Uhum. né? Então, quando eu decidi me divorciar, foi muito difícil. A Jaque, que é a minha mais velha, que tem 25 anos, eu posso dizer que ela foi a razão assim com que eu consegui me manter firme para tomar a decisão, porque ela vivia num lar totalmente distorcido, totalmente conturbado, e ali quando eu comecei a ver tudo que estava sendo gerado dentro dela, não tinha muito essa consciência ainda, mas sabia que não estava sendo legal. Então eu decidi. Aí eu fiquei um tempo sozinha, e aí foi onde eu comecei a me relacionar com o Alexandre, através desses nossos amigos. Sim. E ela falava muito dele. Ela falava, Alexandre é um homem muito bom, Alexandre isso, Alexandre aquilo.
E aí eu falava assim, ai meu Deus, será? Será que eu dou outra chance, né? Será que eu dou uma chance? Não é nem pro outro, né? Para Mas você pra mim, mesma, né? é. E aí a gente começou a conversar e as coisas foram acontecendo naturalmente. Uhum. Então ali eu comecei a ver que existe uma nova chance, Sim, com né? certeza. Que essa nova chance tem para Uhum. todos nós. Sim, Obviamente que ninguém casa para se divorciar. verdade. Ninguém casa para terminar, Sim. né? Mas também manter um Mas também relacionamento. manter um casamento. O meu relacionamento era abusivo, Uhum. era de traições, Sim, não, não. então era muito difícil. Uhum. E aí, quando eu tomei a decisão, pensava, agora não tem mais, né? Mas aí Deus faz novas todas as coisas, né? Verdade, verdade. Então, assim, viver esse novo casamento Uhum. é, é verdadeiramente viver a plenitude, né? Uhum. De você saber que você pode Uhum. reconstruir. Uhum. E como diz a palavra de Deus, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu verdadeiramente vivo um casamento, não que a gente não tem problema, todos os casais têm, Sim, sim, com mas certeza. a gente vive um casamento respeitoso, a Uhum. gente se entende. O Alexandre é meu melhor amigo e eu acredito que eu também sou a melhor amiga dele. E a gente tem os mesmos propósitos, os Sim. mesmos valores Isso é lindo, e né? a gente ama ajudar as pessoas. Sim. E então acho que tudo isso, eu creio que tudo isso foi conectando muito, Uhum. sabe? Uhum. E ele é meu maior incentivador, ele me apoia, ele me incentiva. Então, assim, é, é muito bom. E aí, se Alexandre estiver assistindo, hein, Alexandre? Olha que declaração linda de amor aqui. Que no quadro Mulher Essencial, as mulheres são apaixonadas por seus maridos. São. E isso não é vergonha, é uma honra, né? A gente Sim, poder também honrar os sim, nossos maridos, né? Como um homem sim, de Deus, né? E como é caminhar, né? Ao lado de alguém que também tem um chamado, como você falou, ele tem chamado de curar, tem chamado de ensinar, né? E isso fortalece a missão de vocês. sim. É muito assim, é muita responsabilidade Uhum. ao mesmo tempo, porque o Alexandre é uma pessoa muito. Ele é muito. Como que fala? Ele é muito motivador, Uhum. ele aplica o que ele vive, e eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, às vezes. Então, assim, muito da minha coragem vem dele. Deus diz que nós somos 50% um do outro, né? Então eu falo para ele, me dá um pouco da sua coragem aí, que hoje a minha não tá. Então, assim, é muito gostoso, Uhum. é gratificante, né? Uhum. Eu tenho orgulho de Uhum. olhar assim para ele e ver o quanto ele é sério, o quanto Uhum. o trabalho dele é verdadeiro, o quanto ele consegue ajudar as pessoas, o Uhum. quanto ele tem um coração grande. E então eu olho assim, eu falo, meu Deus. Que lindo, gente. Ó, e quais os princípios vocês têm como casal, né, que sustenta a caminhada espiritual e emocional de vocês? Isso é muito bom a gente compartilhar, porque Sim, existem casais novos começando a caminhada, né, como sim, casais. sim, Né, a gente tem até aqui, tem 4 anos, Matheus e Sara aqui com a gente, que né, de legal. casados, e Sim, assim, é importante, né, a gente estar levantando a bandeira do casamento, sim, sim, levantando a bandeira que podemos ser felizes, sim, sim, que temos uma nova chance, sim, que podemos fazer diferente, sim. verdade. Primeira coisa é a nossa fé, né? A gente tá, independente da religião, os dois estarem em concordância, Uhum, sempre. uhum, Isso une muito, isso aproxima muito, isso é ótimo. o diálogo, Uhum, a conversa, uhum, o diálogo claro, né? uhum, Exatamente, você conseguir transmitir de forma clara. uhum, E se a pessoa não entende, você conversa de uhum. novo, explica, porque os relacionamentos normalmente não se conflitam porque não conseguem conversar, não Conversar, né? conseguem Comunicação dialogar. clara, né? é, então, isso é muito importante também Uhum. para um casamento, para um Que relacionamento. legal. E a gente
todos os dias decidir estar junto. Tá junto. Independente de qual seja a dificuldade, a decisão falei que é até o fim, é até o fim. Que lindo. Estamos juntos. Que lindo, parabéns, Rose. Obrigada por Obrigada. compartilhar. Como terapeuta em formação, o que Deus tem mostrado sobre o universo feminino, né, e cura interior para você? Como terapeuta no universo feminino, eu estou no processo aí, me aprimorando. Deus tem me revelado muitas coisas do universo feminino. Show. O quanto nós somos filhas dele essenciais, o quanto nós podemos curar outras mulheres, que muitas das feridas que a gente tem, que a gente passou, que a gente hoje trabalha para curar, né? Então, Deus tem falado muito forte no meu coração que tem muitas mulheres que precisam receber um abraço, que precisam ouvir uma palavra, que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas. E nós estamos aqui para isso, né? Para acolher, para ouvir, para ajudar. E então tem sido um aprendizado bem, bem intenso. Rose, fala pra gente, assim, queria que você falasse para a mulher, né? Deixaria para as mulheres que estão nos assistindo e que estão enfrentando crises silenciosas, né? Que um dos momentos que a gente sofre as dores, muitas vezes a gente fica sozinha, a gente às vezes tem vergonha, às vezes não tem coragem de compartilhar aquela dor e sofremos silenciosamente até tomar uma decisão, ou muitas, às vezes nem tomam. Eu escrevi meu livro pensando muito baseado na história da minha mãe. Eu creio que ela sofreu muitas dores caladas e morreu calada. Né? Então, hoje, quando eu olho a história dela, eu falo, não, mulheres não vão morrer como ela morreu. Entendeu? O que eu puder fazer, eu era criança na época, não, adolescente, não tinha como. Mas hoje, vivendo a minha história, né, eu tenho como, sim, ajudar outras mulheres a não se silenciar e sim lutar. Então, assim, qual a palavra que você deixaria para as mulheres imigrantes também, né, que passa por esse processo todo de identidade, né, quem eu sou, onde eu estou, como começar, né, e que estão enfrentando crises silenciosas e precisam recomeçar. Tá? Pode falar ali. O recado que eu deixo para você hoje, mulher essencial, é que todas nós temos o nosso momento que nós queremos nos esconder, nos fecharmos para nós mesmas. Então, hoje eu deixo um recado para você. Busque a autoajuda, busque se conhecer, busque o autoconhecimento. Conheça-te, conheça você, saiba seu ponto fraco e com certeza você vai encontrar não só aonde está a sua fraqueza, mas você vai encontrar uma força interior que você nem acredita que você tem. Então, assim, o meu recado para você não fique sofrendo, não fique se escondendo, porque você tem um grande potencial. Você é uma mulher essencial e tenho certeza que você vai conseguir. Uau, que lindo! E Rose, qual é a palavra, né, que tem sido âncora na sua vida nos últimos tempos? A palavra que tem sido âncora é fé. Uau! É a fé. Fé num Deus que pode todas as coisas. Oh, graças a Deus. Amém. Que lindo, Rose. Deus é a fé. A fé naquilo que a gente não vê, a fé aonde não há saída e vai ter. Às vezes o problema que você pensa que é um problema não é um problema. Tem solução. Todo problema tem solução. E nem tudo aquilo que você pensa que é um problema é um problema. O problema nós criamos na nossa mente. Então, eu tenho me agarrado muito na palavra fé. Fé naquilo que a gente não pode ver, mas que Deus está ali e está cuidando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Rose, muito obrigada por você compartilhar sua história,
Você acredita que já chegou o fim o nosso bate-papo? Não. Que bate-papo incrível, gostoso. E se deixasse, a gente vai ficar aqui muito mais tempo, porque a gente tem muita história boa para compartilhar. E quando a gente tem palavras que edificam, que transformam a vida do outro, não tem preço, né? Não tem hora, não É tem. verdade. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Quero te Ah, convidar para voltar de novo. A gente tem muito assunto aí para compartilhar. obrigada. E quero te agradecer de todo o coração de você ter vindo, ter dado seu sim, né? E Amém. compartilhar com a gente de novo. Me dá aqui o livro. O livro Metanoia, gente. O livro Metanoia, onde a Rose e outras pessoas também incríveis estão aqui como coautores, onde Sim. o nosso mestre, mentor Alexandre Janer é o coordenador. O livro está lindo. Acesse o livro. O que as pessoas fazem, Rose, para poder acessar o livro Metanoia e ter o livro Metanoia? Ah, pode chamar ou no telefone do Alexandre Uhum, ou no Instagram. uhum, Eu sou o Alexandre Janer. uhum. Pode chamar ele lá no direct que ele vai responder. E assim você consegue o seu livro, Metanoia. Muito obrigada, Rose, pela sua presença, pela sua caminhada, por poder te chamar de amiga e Obrigada. juntas estar crescendo nesse mundo aí do universo feminino e ajudar tantas Mulheres. mulheres também a se libertarem, a se realizarem, a trazer valores que elas de fato foram criadas, né? Muito obrigada pela sua vida, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Vivinha. Foi uma honra, de verdade, participar do seu programa. Fico assim muito orgulhosa de ver o quanto você está aí avançando, crescendo e se desenvolvendo. Nos conhecemos numa piscina Foi mesmo. e agora E estamos você me aqui. chamou para o treinamento, Eu te foi chamei para o maravilhoso treinamento participar. e hoje é uma honra poder te chamar de amiga, minha vizinha. E foi um prazer enorme de estar aqui com você, viu? Obrigada, Rose. Olha, Rose, você trouxe não só a sua história, mas também esperança e direção para tantas mulheres que ainda estão no meio do caminho. Né? Que cada mulher que ouviu hoje sinta que há propósito em meio à dor e que Deus ainda escreve, né, novos começos. Obrigada por Amém. sua presença e por você ser uma mulher essencial. Amém. Muito obrigada. Hoje recebemos a Rose, foi maravilhoso. Quero que você continue caminhando com a gente todas as segundas-feiras no quadro Mulher Essencial, onde temos palavra boa, palavra de fé, palavra de crescimento, testemunhos vivos, histórias reais. Não é fake news aqui, não estamos performando como atores, mas não, são histórias verdadeiras de coragem, de resiliência e que essa história seja transformadora na sua vida. Venha para cá com a gente, siga a gente no canal, dá o like, compartilha com outras mulheres, porque com certeza Deus tem algo novo para você. Obrigado por estar aqui com a gente até agora e até a próxima segunda. Deus abençoe.